hoje que eu digo, neste 27 de maio de 2020, eu comentei no meu blog cartasproféticas.org, que vocês podem ler, acessar, e também podem dar aqui os likes de vocês, ativarem o sininho, fazerem os comentários de vocês, compartilhar os vídeos e assim se inscreverem no canal, nos ajudam muito no nosso trabalho. Então eu comentei hoje pela manhã uma manifestação do deputado Freixo, Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, sobre a família Bolsonaro, o fato desta família usar o Palácio do Planalto para construir o chamado gabinete do ódio e espalhar fake news, mentiras, ameaças, tentativa acumulada de intimidação da oposição, das pessoas, fazendo novos inimigos e elegendo os inimigos que não eram tão inimigos, seus maiores adversários. Aí me ocorreu de trabalhar um pouquinho o conceito de conservadorismo, que é mencionado por algumas pessoas aqui no Brasil, algumas têm importância, outras não. A sem importância, por exemplo, é o caso do sexualmente híbrido, o deputado Marco Feliciano, que disse numa CPI, nem me lembro qual, já faz tempo isso, nós, os conservadores. Então ele se refere a esse setor dele, a esse círculo ao qual ele pertence, inclusa aí a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, as igrejas neopicaretas, neofundamentalistas e também essas igrejas que primam pelo obscurantismo, pela superstição, pelo curandeirismo e tal. Ele faz parte desse grupo todo aí, e aí ele se define como conservador. Outro que se manifestou como conservador, e não faz muitos dias, isso naquela fatídica noite de 22 de abril, foi o seu Jair Bolsonaro, o miliciano que está na presidência. Ele disse, eu sou conservador, o povo conservador me elegeu presidente e eu tenho que dar resposta a esse povo conservador. Então mais um que se define conservador e que alude a uma base conservadora. E outro um suspeito que falou que o nosso povo é conservador, que o povo brasileiro é conservador, é o teólogo, filósofo, escritor, pesquisador, estudioso, Leonardo Boff, que até menciono há 2 vídeos passados. Menciono o que ele disse. O teólogo Leonardo Boff, se referindo a este depósito de maldade que há em amplos setores da sociedade brasileira, ele disse que os brasileiros são conservadores. E logo após ele diz, não definindo, mas dando a ideia da definição do que ele entende por conservadorismo dos brasileiros, a questão da escravatura, a questão da crueldade com que os senhores da Casa Grande tratavam os escravos arrastados da África, enfiados dentro de navios negreiros, muitos deles mortos, gripados de fome, febris e jogados nas águas do Oceano Atlântico. Então os conservadores, de acordo com esta fala do teólogo Leonardo Boff,
são cruéis, são desumanos. E são uma espécie, e o conservadorismo é uma espécie de sombra que acompanha e incentiva o comportamento predatório de setores brasileiros. Concorrência, a deslealdade para com o próximo, a deslealdade para com os trabalhadores, a deslealdade para com os pobres. Então o conservadorismo tem esses traços, para Leonardo Boff, de individualismo, de concorrência predatória, de relações fragmentárias, fraticidas, assassinas do outro, a eliminação do outro. E disse Leonardo Boff, então, que esse senhor que está aí na presidência da República, o miliciano Jair Bolsonaro, então, representa esses setores, esses sentimentos, essas coisas do coração conservador dos brasileiros. Pois bem, então temos que perguntar aqui o que é conservadorismo. O filósofo conservador Russell Kirk, americano, ele se referiu a 10 princípios do conservadorismo. E lá pelas tantas ele afirma: sabendo que a natureza humana é uma mistura de bem e mal, o conservador não deposita a confiança na mera benevolência. Isto é, os conservadores, digamos assim, aqueles mais sérios, mais fundamentados, estudiosos, sabem que a natureza humana é composta de dois polos, em constante atrito, que nem sempre dialogam um com o outro e, por vezes, um atropela e esmaga o outro, como, por exemplo, o polo do mal, né? Que leva as pessoas conservadoras a terem maus pensamentos, discursos agressivos, atitudes violentas e a apoiarem sempre sistemas que têm essas mesmas características e chefes ou lideranças que têm essas mesmas características de preservação do bem diante das ameaças do mal. O bem, segundo eles, um bem concentrado em poucas mãos, um bem concentrado num sistema conservador que os preserva das novidades, os preserva das mudanças. Então, conservador, para entendermos melhor, é o comportamento daquele que é individualista. Ele tem medo da opinião do outro. Ele é inseguro com a opinião do outro. Ele não dialoga porque ele tem medo de que o outro seja melhor do que ele. Ele é individualista. O conservador também é personalista. Ele dá valor à sua pessoa, ou às pessoas que valorizam as suas pessoas. Ele não valoriza o coletivo, ele não valoriza o povo. O conservador é um inseguro. Ele tem medo das agitações, ele tem medo do novo que possa advir, das grandes movimentações, das grandes mobilizações. Então ele é inseguro, porque ele é medroso, né? O conservador é supersticioso. Normalmente ele acredita em uma força superior. Os conservadores mais sérios acreditam na predominância e na eternidade dos princípios que os fazem serem bons. Eles nascem dos princípios do bem e vivem para os princípios do bem. Mas esses princípios como que sobrevoam sobre a cabeça da humanidade e todos que forem bons ou do bem devem aderir aos princípios do bem, que são 10 princípios. Não vou entrar em cada um agora.
Então, o conservador ele não lapida uma nova vida, ele não constrói uma nova vida, ele não aceita o desafio porque já tudo está dado. E como ele é medroso, ele não abre mão disso que já está dado, né? Porque ele tem medo da novidade. Isso faz o conservador ser naturalmente hipócrita. Hipócrita, né, que vem da palavra hipocrésia, a palavra grega, era normalmente no tempo dos filósofos antigos, aqueles que não estavam na peça, aqueles que não estavam no teatro, aqueles que nem sequer ensaiaram no teatro e que lá no meio da multidão dão pitacos. Porque eles são hipócritas, eles não estão dentro do texto, no contexto, no ensaio, na preparação, mas eles acham que são capazes de modificar a peça e modificar o teatro. De forma assim, senso comum, o hipócrita é aquele que tem uma máscara. É aquele que não assume os seus pensamentos pecaminosos, digamos assim. Que não assume os seus pensamentos mais macabros. Seja de que ordem for, ordem sexual, ordem relacional, com ódio do outro, vontade de matar o outro, ele não assume. Ele sequer é capaz de frequentar um consultório psicanalítico, psiquiátrico, para enfrentar-se a si mesmo, porque ele tem medo dos seus pensamentos. Por isso ele precisa constantemente, na defensiva, se portar como alguém mascarado, alguém que está sempre sorrindo, alguém que está aparentemente de bem com a vida. Então, esta é a conduta dos conservadores. Quanto ao fato de Bolsonaro dizer que ele é apoiado pelos conservadores, e se nós levarmos em conta que tipo de gente se considera conservadora, que é aquela que se assemelha ao gado que vai lá à frente do palácio do Alvorada pastar e aclamar o seu mito, logo veremos que ele é apoiado, e ele também é, por pessoas que não têm base no conhecimento, que não definem a realidade como a realidade é, e tem medo da realidade, e vê fantasmas na realidade, tem medo dos fantasmas que vê na realidade, mesmo que eles não existam, esses fantasmas. Mas eles veem fantasmas e têm medo, são inseguros, e sobretudo são muito egoístas, né? Eles só pensam neles. Não pensa na família como seres humanos com quem tem que se relacionar efetivamente, mas como um grupo de apoio, um grupo de pessoas com quem eles contam nas horas mais difíceis, mesmo que eles não se abram, mesmo que eles não falem, mesmo que eles não escutem ninguém, mas as pessoas estão por ali, eles precisam dessas pessoas, né? Uma chama de mãezinha, outra chama de paizinho, outra chama de meu filho, né? E não admite que seu filho possa ser humano, possa ter limitações, que o seu filho passe por determinadas situações difíceis e que quebre os dogmas que devem ser sempre aparentados. Esses conservadores, que são a base, pretensamente a base de Jair Bolsonaro, eles têm porões. Esses porões são cheios de ratos, cheios de trevas, de escuridão, que seguidamente se transformam em crueldade nas relações deles. E esta gente que quer dirigir o país, esta gente que se acha do bem, que quer impedir o país de avançar, que quer impedir que o povo que eles desconsideram, desprestigiam, as pessoas do povo que eles desprestigiam, invalidam, relativizam, desqualificam, que o povo seja composto de pessoas que realmente avancem, tomem conta da República, deem uma fisionomia mais coletiva, mais humana, mais alegre, mais justa para a República. Eles têm medo disso.
porque eles sabem, ou pelo menos eles intuem, que podem ser levados aos tribunais da consciência coletiva, julgados e condenados pelos males que eles pensam, que eles falam e que eles fazem. Então, isso é ser conservador. E é isso que está por detrás do gabinete do ódio, é isso que está por detrás dos fake news, é isso que está por detrás daquele tipo de reunião que nós vimos. É isso que guia o Brasil nesse momento. Conservadorismo. Ora, ele estava na Globo, né, de forma assim a travar qualquer tentativa de avanço. E nas outras mídias tradicionais, nos jornais, nos jornalões, né? E paira nesse momento em segmentos de igreja, eclesiásticos, né? Como aquele que quer travar o Brasil de avançar. Bom, então termino dando um aviso. Assim como em outros lugares do mundo, dominados por ditos conservadores, eles foram vencidos, arrastados aos tribunais, presos em virtude de seus crimes, é evidente que aqui também acontecerá isso. Eles sabem isso. Né? Os conservadores serão enfrentados porque eles são tremendamente desumanos e o que fazem sempre é impedir a justiça, a equidade e o bem-estar da maioria do povo brasileiro. Pensemos nisso, nesse momento de tanta confusão, de tanto caos e até de ameaça de guerra civil. Abraços críticos e fraternos.